Olá pessoal, na aula de hoje então nós veremos como manipular então cookies e sessões através do PHP. Cookies e sessões basicamente é uma técnica, para a gente armazenar informações que nos permitem guardar estados de uma navegação, ou seja, informações sobre a navegação do usuário. Guardar informações e compartilhar essas informações enquanto o usuário está navegando no nosso site entre uma página e outra do nosso site, ok? Então, como diz aqui, com esse mecanismo podemos identificar os usuários enquanto estão navegando entre as páginas do nosso site. Então, funcionalidades com cookies e sessões, nós conseguimos implementar a autenticação de usuário, com um sistema de login, um carrinho de compras, exibir anúncios ou imagens de forma personalizada de acordo com informações sobre a navegação do usuário, personalização de páginas, ok? Um cookie então é um arquivo de texto que é guardado na máquina do usuário, um pequeno arquivo de texto com o nome do arquivo e o valor, é o conteúdo desse cookie que a gente pode enviar para a máquina do usuário. Então o cookie é guardado na máquina do usuário e pode ser recuperado o outro dia em diferentes horários, ok? Diferente de uma sessão, onde a sessão na verdade é guardada no servidor, na verdade é uma memória no servidor e que expira assim que a gente fecha o nosso navegador ou que a gente encerra, ou seja, a gente encerra a conexão com o servidor. Tá? Então a principal diferença entre sessões e cookies são guardados na máquina do usuário, sessões no servidor. Sessões também guardam um valor, são identificadas também por um nome, ok? Como criamos um cookie então? Para trabalhar com cookies nós criamos um cookie através da função setCookie, passando o primeiro parâmetro o nome, o segundo parâmetro o valor e o terceiro parâmetro o tempo deste cookie, ou seja, o tempo de validade, ok? Que na verdade é o tempo antes dele ser apagado pelo navegador, ok? O tempo em que ele será expirado. Neste caso aqui, um cookie foi criado para 2 dias, 48 horas. Nós utilizamos então a função time mais o tempo que nós queremos em segundos, aqui 1.172.800 segundos, equivale então a 2 dias, 48 horas. Ok? Para acessar um cookie, devemos utilizar a palavra cifrão underline cookie, o array superglobal do PHP específico para ter acesso aos cookies. Se a gente quer excluir um cookie, chamamos a função setCookie, passando o nome, sem valor e sem o tempo, e automaticamente será excluído esse cookie. Tá? Agora eu vou mostrar um exemplo que a gente usa um pouco diferente. A gente pode passar um valor tipo null e um tempo para expirar de 1 segundo. A gente acaba forçando com que o navegador realmente exclua esses cookies. Para trabalhar com sessões é muito simples. No início do programa, antes que tenha alguma impressão, algum output da nossa página, nós chamamos a função sessionStart, ok? Que irá informar ao nosso interpretador que aqui nessa página nós trabalharemos com sessões. Para criar uma sessão, simplesmente atribuímos um valor, ok? E criamos um elemento passando então o nome da sessão que nós vamos criar, aqui nesse caso contador, tá? Utilizando nesse caso agora o array superglobal session. Ok? Então para cookies, cifrão underline cookie, e para sessões utilizamos o array superglobal cifrão underline session. Aqui um teste, tá? De um contador bem simples. Um contador de acesso seria. Ok? Bom, então veremos um exemplo então, de um sistema de login utilizando cookies e sessões. Primeiramente nós temos aqui uma página que é o index, tá? Esse sistema de login foi implementado com 4 arquivos: index, login, logout e valida. Login é a página que queremos acessar quando o usuário estiver logado. A index, aliás, ele só poderá acessar a página do index quando ele estiver logado. Login é a página que realiza o login, ou seja, possui um formulário para o usuário digitar então o login e a senha, e então ele será autenticado, e aí criaremos o cookie ou a sessão, conforme for o caso. Logout, uma página para destruir a sessão, tá, e destruir o cookie.
para destruir a sessão, então utilizando a função session_destroy e o método para destruir o cookie, nós veremos também aqui, né, com setCookie, iremos comentar daqui a pouco. E um arquivo chamado valida.php, na verdade é um programa que se encarrega de testar se existe a sessão ou se existe os cookies. Caso eles existam, então ele ainda vai validar as informações tanto da sessão quanto do cookie, fazendo acesso ao banco de dados, ok? E testando se as informações estão corretas. Se forem corretas, então o usuário poderá visitar a página index. Se não, o valida irá redirecionar o usuário, ou seja, se logado for falso em qualquer uma deste teste, o usuário será redirecionado para a página de login. Sempre. Ele não conseguirá acessar o index enquanto ele não estiver logado. Ok? Então a função do valida é simplesmente validar se existem as sessões ou se existem os cookies, né, para identificar se o usuário está conectado no site, se está autenticado. Ok? Então vamos ver cada exemplo. O index. Primeiramente, o arquivo index.php, nossa página, ele chama o arquivo valida.php. Por quê? Porque no arquivo valida.php que será feita a validação, né, se existe o cookie ou a sessão. Se existe, o usuário continua na página do index. Se não, o valida vai redirecionar para a tela de login, onde o usuário deverá informar o usuário e senha. Ok? Nós vamos ver com calma então o index. Aqui nós temos apenas um teste, imprimindo os cookies que foram criados ou as sessões que foram criadas. E dentro da página do index nós temos uma informação, tá? Temos as informações da página, tá? E algum lugar aqui onde imprimimos bem-vindo e o nome do usuário. Usuário, variável usuário, username. Obviamente essa variável usuário foi criada no valida.php. Tá? Então o index é muito simples. Só uma página com informações restritas aqui que a gente só pode acessar se o valida.php validar as sessões e o cookie do usuário. No valida.php então, o que acontece? Primeiro testamos se existe a sessão login, né, ou a sessão senha, guardamos na variável login e na variável senha. E testamos aqui com esse if se login não está vazio e se senha não está vazio. Sendo o caso, se eles não estiverem vazio, então conectaremos ao banco de dados, selecionaremos então da tabela usuário do banco de dados um usuário com username igual ao username informado na sessão ou informado no cookie. A função iSet, ela simplesmente testa se existe essa variável no PHP e retorna true se ela existe, se ela foi definida. Ok? Se existe a sessão ou se existe a sessão com login e com senha, guardamos então os valores da sessão na variável login e senha. O mesmo para cookies. Tá? Variáveis então preenchidas, ou seja, possuem valor, entraremos nesse if e aqui testaremos se no banco de dados primeiramente existe algum usuário com este login. Se existe, então nossa função MySQL não voos retornará aqui o valor 1, né? Ou seja, se existe aquele usuário, o select retornará um resultado, uma linha, tá? E se ele retornou uma linha, agora testamos então a senha desse usuário. Primeiramente criamos a variável usuário, que recebe, né, a conversão deste resultado em um array associativo, tá? E aqui no if nós acessamos o valor do campo senha. Usuário senha igual a senha, a variável que nós lemos da sessão ou do cookie. Ok? Se por acaso a senha é igual à senha que está no cookie ou na sessão, a variável logada é igual a true. Se existe o cookie login, ou seja, quer dizer que nós estamos trabalhando com cookies e não com sessão, então criaremos um cookie. Primeiro a validade, time mais 86.400, 24 horas, um dia. Chamamos a função setCookie, passando então o nome do cookie, login, o valor deste cookie e a validade. O mesmo para criar o cookie com a senha. O valor para este cookie é a mesma validade. E aqui criamos o cookie. Como a variável logada é igual a true, o que acontece? Aqui neste if da linha 48, ele só redireciona, usando a função reader, para a página de login, se logado for falso. Neste caso, como é true, então não entraremos neste if.
Se não entramos nesse if, pronto, aqui terminou o programa. Isso quer dizer que se eu acessar a página index logado, tá? Não require once do valida.php, ele fala toda a validação. Se ele estiver logado, ele vai continuar na mesma página. Então, conseguirei então acessar o index.php. Inclusive, né, poderia usar a variável usuário, tá, que possui os dados que vieram do banco de dados criados lá no valida.php. Ok? Bom, mas se por acaso o usuário não está logado, primeiro acesso à página, o que acontecerá? Não existirá nem sessão, nem cookie. Variável login e variável sim estarão vazias. Ok? Não entraremos no if, e sim no primeiro else. Logado é igual a false. Se logado é igual a false, entraremos neste if aqui, da linha 48, e seremos redirecionados para a página login.php. E aí deveremos então fazer o login. O que faz a página login? Basicamente ela é utilizada para realizar o login. Temos aqui um formulário, né, para inserir então o login, o input do tipo texto, para inserir o login do usuário, o input do tipo password, para inserir a senha, e ainda temos um input do tipo checkbox, né, com o nome login, com a seguinte informação: permanecer conectado. Ou seja, se o usuário inserir login e senha e marcar o checkbox logado, nós usaremos um cookie. Caso o usuário não preencha então o checkbox input o input do tipo checkbox, não precisaremos criar um cookie, porque ele não quer permanecer logado. Então apenas criaremos a sessão. Ok? Ou seja, se o usuário quer permanecer logado no site, ou seja, se ele fechar o navegador, desligou o computador, outro dia ele quer entrar no site novamente e não precisar fazer o login, temos que criar um cookie, porque o cookie será guardado na máquina do usuário. Ok? Se não, criaremos uma sessão. E é o que acontece? Ele não permanece conectado. No momento que ele fechar o navegador, né, o servidor vai destruir essa sessão, e se ele abrir novamente, ele terá que novamente fazer o login. Ok? Então precisamos detectar esta opção aqui também no nosso programa em PHP. Então vamos aqui no programa em PHP. Primeiramente, iniciaremos o programa com a função sessionStart, para indicar que nós trabalharemos com sessões. Testamos aqui o envio do formulário pelo post. Ok? Testamos se o usuário digitou o campo login. Se digitou, então a nossa variável login receberá o valor do campo login, se não receberá um falso. O mesmo para a senha. Testamos se os dois possuem conteúdo, não são falsos. Tá? Se o usuário digitou os dois campos corretamente, entraremos no if. Do contrário, né, imprimiremos a seguinte mensagem: erro, informe os campos de login e senha corretamente. Ok? Dentro do if, então, temos que ler, então, filtrar a variável login. Por quê? Porque devemos concatenar ela no SQL. E é bom, então, filtrar com as funções strip tags e strip c/, ou add slash também funciona. Conectamos no banco de dados, criaremos o nosso select para selecionar da tabela usuário do nosso banco de dados um username igual ao login, se existe esse login no nosso banco de dados. Criaremos então, executaremos esse comando SQL no banco de dados, e se esse nosso resultado possuir pelo menos uma linha, quer dizer que existe esse usuário no banco de dados. Do contrário, configuramos a nossa mensagem de erro com o seguinte valor: erro, usuário não cadastrado, ou seja, ele não existe no banco de dados. Mas se ele existe, retornou 1, então entraremos aqui no if e transformaremos o nosso resultado em um array associativo, com a função MySQL fetch_assoc. E aí devemos comparar o usuário, o campo senha, ser igual à senha que foi informada no formulário de login. Se não é igual, mensagem de erro novamente. Então, variável mensagem de erro igual a erro, senha incorreta para o usuário login. Ou seja, existe o usuário, mas a senha é incorreta. Se ele digitou a senha corretamente, testamos aqui, antes de criar a sessão ou criar o cookie, temos que testar se ele marcou lá o permanecer conectado. Se ele marcar o permanecer conectado, ele enviará o parâmetro do input do tipo checkbox com nome log, name igual log, atributo name log. Portanto, se ele marcar, a função iset, passando aqui post log, retornará um valor verdadeiro, porque existe este parâmetro dentro do array superglobal post. E então criaremos um cookie.
ok? Do contrário, se não existe este parâmetro log dentro do array super global post, a função set irá retornar um valor falso e então criaremos uma sessão. Cairemos aqui no else e aqui criaremos a sessão, uma sessão para o login e outra para a senha. Então, ao final, redirecionamos o nosso usuário novamente para a página de index, porque já está logado. Ok? Na nossa página de index, então, basicamente esse é o login. Tá? Como criar o cookie ou como criar a sessão, dependendo se ele quer ou não permanecer logado. Na página de index, vamos voltar aqui na página de index. Então, na página de index, chamaremos novamente o valida.php, né, quando começa o nosso código aqui do index. Como acabamos de criar, então, o login com a sessão ou o cookie, o valida, então, permitirá, então, o usuário entrar na página de index. Ok? E aqui a gente imprime ainda ou o cookie ou a sessão, dependendo do qual foi criado. E o usuário pode sair, ou seja, se desconectar da nossa página. Para isso, nós temos a página logout.php. O que seria sair da página, desconectar? Basicamente, destruir a sessão e destruir os cookies. Então, aqui inicialmente nós iniciaremos as sessões com a função sessionStart. Testamos se existe uma sessão chamada login. Se não existe, então nós estamos logados com cookies. Cairemos no else, utilizando a função setCookie, passando o nome do cookie, um valor null e time mais 1, ou seja, iremos aqui sobrescrever o cookie existente, mas com uma validade de 1 segundo. Então forçaremos ao navegador a realmente excluir este cookie, o mesmo para a senha. Caso exista a sessão login, então simplesmente chamamos a função sessionDestroy para destruir as sessões desta conexão e ao final do programa redirecionaremos o usuário para a página de login. Então, basicamente, esse é o sistema de login. São 4 arquivos. Tá? O index, que é o arquivo que nós queremos acessar, poderia ser qualquer página que nós queremos acessar, e aí temos que chamar nesta página, né? Chamar o arquivo que irá autenticar se existe a sessão cookie. Neste caso, estamos usando aqui o comando require_once, poderia se utilizar o require ou include também. Tá? Esta página irá verificar se existe ou não a sessão cookie. Se existem, ele irá validar as informações, né, ou da sessão ou do cookie. Se não existe, ele irá redirecionar para a tela de login. Ok? Então, basicamente, nós precisamos de uma página que valida, um programa para validar se está conectado ou não. Se não está, criar uma página para a autenticação, para o usuário informar, né, seu login e senha, e aí criaremos, então, as sessões ou o cookie. E uma página de logout que simplesmente irá executar um código que irá destruir as sessões ou os cookies. Ok? Então este é o sistema de login com sessões e cookies. Vamos ver então como funciona. Bom, aqui nós entramos então, podemos entrar no index, barra index.php. Eu não estou logado, então ele vai me redirecionar para o login.php. O arquivo valida.php, ele viu que não existe a sessão, não existe o cookie, não deixou eu entrar no index. Tenho que logar. Agora eu estou logado, ok? E ele criou aqui a sessão, ó. Login, ok? E senha, usa e a senha que eu usei. E posso então acessar as informações da página index.php, ok? Posso sair, ele vai executar a página logout e redirecionar novamente para a página login, destruindo as sessões. E aqui estou no login. Tá? Mais uma vez um teste. 3, 4, 5, 6. Entrar. Aí está. Estou conectado com sessão. O que isso quer dizer? Se eu fechar o navegador, o meu servidor foi destruída a sessão. Se eu entrar novamente nesse endereço, tentar entrar novamente no index, deverei fazer o meu login novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Essa é a diferença da sessão. O que acontece se eu marcar aqui permanecer conectado? Ele criará um cookie que será guardado na máquina do usuário. E eu posso desligar o computador, posso voltar daqui a um dia ou outro, né? E dependendo do tempo desse cookie, eu ainda posso me manter conectado. Vamos fazer o teste. Entrei agora com
cookies, não foi criada uma sessão. Ok? Vou copiar aqui o URL, vamos sair, vou fechar o navegador. Vamos entrar de novo aqui nessa página. Tá? E me mantenho conectado. Ok? Através do cookie. Tá, pessoal? Então esse foi o exemplo, né, de um sistema de login utilizando sessões ou cookies no PHP.